Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula sobre orientações alimentares. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns alimentos que são bons para você, outros que te levam à saúde e outros que nem tanto, não são tão bons, que você pode estar comprando. Não que você vá fazer de forma rígida essas orientações, aqui você quem determina o que é melhor para você, mas são apenas orientações que podem fazer você melhorar a sua saúde e o seu emagrecimento. Vamos lá, então, pegue o seu caderno e o seu lápis aí para a gente começar a entender um pouquinho melhor o que que é melhor para a gente comer, se alimentar. Alguns alimentos que você já deve ter ouvido falar que são bons, mas na verdade podem prejudicar o seu andamento de saúde e imunidade e no emagrecimento podem estar te engordando, mesmo que você acredite que seja um alimento saudável, na verdade pode não ser. E te convido também a passar lá, se você não viu ainda, a aula, quando for liberada, a aula sobre os rótulos dos alimentos, tá? É muito importante você ver a aula, também anotar certinho tudo que for orientado lá, que você vai utilizar também, a princípio, o que eu vou falar aqui, para ler os rótulos dos alimentos, tá? Então, eu vou compartilhar a tela, e para quem não me conhece, eu sou a doutora Paula, sou formada em medicina, sou médica, formada em 2006. Fiz cirurgia geral e do aparelho digestivo, fiz também medicina funcional integrativa, sou especialista em emagrecimento, medicina da obesidade, tenho certificação nacional, internacional, pan-americana e europeia, e também fiz o curso de pós-graduação continuada da Harvard Medical School em medicina da obesidade e também do estilo de vida e síndrome metabólica também pela Harvard Medical School, e seguimos também nos cada vez mais fazendo e tendo estudos para trazer o melhor, o que já de mais novo para vocês, tá? Para vocês também saberem quais são as melhores fontes para você seguir, né? Porque muitas coisas estão na internet de forma gratuita. Muitas coisas podem ser boas, mas muitas coisas podem confundir você, e aí você não sabe por onde ir e acaba desistindo e mantendo a sua alimentação, que você acredita que pode estar boa, mas você vai ver aqui que tem muitas coisinhas pequenas que você pode melhorar na sua alimentação. Então, a gente tem aqui a lista de alimentos, eu vou falar alguns tipos de alimentos para você também substituir. Então, alguns alimentos principais, o glúten, né? Quem aqui já não ouviu falar que o glúten não é adequado? Mas não é só para aquelas pacientes, pessoas com doença celíaca, mas também aqueles pacientes que têm sensibilidade ao glúten. Muitas pessoas têm, e a gente vai falar nas próximas aulas, vai ter uma aula específica de glúten e também um e-book para vocês sobre o glúten, né, para vocês entenderem melhor por que ele não é um melhor alimento. Principalmente se você come glúten de manhã, já acorda comendo pão, faz o lanche da manhã comendo pão, algum doce ou alguma bolacha que tenha glúten, contém a farinha refinada. E depois você vai almoçar e também come glúten, né? Uma torta com glúten de salgada. Depois à tarde você come glúten, uma farinha, uma torta também doce, né? Uma bolacha doce também tem glúten. E à noite você come outro sanduíche ou um wrap que tenha glúten, né? A farinha com o wrap de farinha de glúten, confeccionado com essa farinha. E aí imagina você comendo tudo isso durante um dia. O nosso corpo ele não está preparado para digerir tudo isso, e aí pode te causar cansaço, mal-estar, indigestão, dor de cabeça. Então, fique atento também para a aula do glúten, que a gente vai falar só sobre ele. Aonde você encontra o glúten? No trigo, cevada, centeio, aveia também, de forma contaminada, porque a aveia sozinha, ela não tem glúten. Então, prefira, veja lá no rótulo, a aveia sem glúten, tá? E lembrando que a cerveja tem cevada, a gente chama, né, que a cerveja é o glúten líquido, por isso que quem já leu aqui a barriga de trigo, que fala sobre o glúten, o glúten aumenta a circunferência abdominal, pessoas que têm aumento da circunferência abdominal tomam muito chopp ou mesmo cerveja, né, que está no lugar do glúten, comida, né, é o glúten líquido, né? Muitas vezes as pessoas, por que que dá barriga, né? Quem aqui já não falou que a cerveja sabe que cerveja dá barriga? Por conta do glúten, da cevada.
glúten que tem na cevada, né? Então, você pode eliminar ou evitar ao máximo, ou comer menos quantidade, em vez de comer 5 vezes por dia glúten, coma uma, ou vai diminuindo, em vez de 5, 4, na outra semana 3, e assim vai tentar diminuindo, ou mesmo, se for a sua preferência, eliminar de vez o glúten, que seria o ideal, tá? Como é que você pode substituir o glúten? Produtos sem glúten, hoje em dia é muito fácil de encontrar até no supermercado. Antigamente era mais difícil. Hoje em dia é fácil, você encontra em loja de produtos naturais, ou mesmo se você gosta de cozinhar, faça o seu pão sem glúten, a sua bolacha sem glúten, mas você encontra no supermercado, ou também nas lojas de produtos naturais e mercados públicos. Farinha sem glúten que você pode utilizar ao invés da farinha de trigo. Amêndoa, farinha de sorgo, de linhaça, farinha de chia. Tem também a farinha de batata doce, tem a farinha de inhame, tem a farinha de arroz integral, a farinha de grão de bico, a farinha de banana verde, a farinha de coco, farinha de berinjela, farinha de polvilho. Aqui você pode usar um pão, aquele pão de queijo que não tem queijo, né? Que hoje em dia se chama aqueles pão não queijo ou pão vegano, que não tem queijo, se você preferir, ao invés do pão com glúten, né? Outro exemplo que você pode comer também no café da manhã ou lanches para substituir, trocar o pão por ovo, um ovo mexido, né? Dependendo do recheio que você gosta, só com temperado ou mesmo com tomate, cebola, cogumelo, orégano, manjericão, alecrim, aí você escolhe o seu tempero. Outra dica para a substituição: castanhas, nozes, macadama, oleaginosa, avelãs. Cuidado também para não exagerar, porque as oleaginosas têm mais gorduras e são ricas em calorias, então cuidar o excesso, né? Eliminar ao máximo esses tipos de óleos que eu vou falar aqui. Mas como assim, doutor? Não é óleo vegetal, não é bom comer, acrescentar na alimentação? Esses óleos não são ideais, tá? Então preste atenção, tá escrito ali perigo, e é isso mesmo, você tem que ter cuidado, porque esses óleos são transformados em gordura trans e têm substâncias tóxicas, principalmente óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de milho, gorduras do tipo margarina e maionese, né? Excesso de óleos vegetais nas refeições, cuidado. E o que então, doutor, eu vou substituir? Se eu só tenho óleo vegetal, que tipo de outra coisa eu posso substituir? Então, eu coloquei aqui, na preparação das refeições, usar o mínimo possível de óleo, e se você for usar, usa óleo de coco. Ah, doutora, mas eu não gosto de coco. Nem dá sabor doce, tá? Não dá sabor doce. E você nem sente o sabor. Mas você pode usar também uma manteiga ghee, né? Caso você não seja vegano. Banha de porco, né? O porco, o ideal seria a banha de porco orgânica, né? Porque a parte da carne, né, do porco. Banha de coco também existe. Óleo de oliva somente se for óleo cru, tá? Porque eu sei que você já ouviu falar que o óleo de oliva é excelente, e é mesmo utilizado na dieta mediterrânea, e ele é excelente por suas propriedades nutricionais, mas lembrando que o óleo de oliva é utilizado de forma crua, né? Em cima da salada, em cima da massa, quando estiver já prontas, preparadas na hora que você vai comer. Se você quiser só cozinhar, também tá ok, tá? Mas o ideal é tu comê-lo cru, e muito cuidado nos restaurantes que você vê o óleo de oliva em frascos, né? Em frascos transparentes, né? Quem aqui já não usou óleo pensando que o óleo era ótimo, usar aquele óleo que estava ali na mesa? Quando ele coloca, tem um motivo, né, para ter o óleo de oliva num frasco escuro, né, para ele não oxidar. Se eles colocam nesse frasco aqui e ainda no sol, é pior ainda. Então, fuja desses óleos de mesa que você encontra em restaurante, a não ser que ele esteja embalado na embalagem original, que é escura, tá? Então, muito cuidado com o tipo de óleo, porque ele não vai ter nutriente nenhum e ele vai estar oxidado, ou seja, vai ser pior para a sua saúde. Leite e derivados, tudo que vem da vaca, né? Muito cuidado, porque doutora, mas aonde que eu vou arranjar fonte de cálcio? Se, né, desde que eu cresci, eu escutei falar que a gente precisa tomar leite para os ossos, para ter
uma fonte de cálcio, né? Mas existem diversas outras fontes de cálcio até melhor que a do leite, né? Porque esse leite não é o original, né? Quantos processos, processamento industrializado eles fazem para ter o leite, né? Eles preferem a vaca chamada holandesa, né, no Brasil, porque ela produz muito mais leite do que a outro tipo de vaca, que é a melhor, que não está presente aqui no Brasil. Então, essa vaca holandesa, além da lactose, ela produz o leite com a caseína. Então, muitas vezes, as pessoas que têm intolerância à lactose comem e tomam produtos com leite, mesmo tomando a enzima lactase, que é para evitar os sintomas, mantêm ou persistem os sintomas. Por quê? Porque existe a caseína e não existe nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de suplemento que elimine essa caseína, né? É uma proteína do leite, essa proteína que pode te fazer mal. Então, tanto a lactose quanto a caseína do leite podem estar te fazendo mal. Má digestão, diarreia, dor abdominal, distensão abdominal, pode ser por leite, o excesso de leite que você está tomando e derivados. E como é que você pode alterar isso? Mesmo com fonte de cálcio, a gente tem o espinafre, que é grande fonte de cálcio, a chia, a gente tem também o além do espinafre, a couve, né, rica em cálcio, também tem o brócolis, né, já estava esquecendo, o brócolis também tem, claro que você tem que cozinhar bem pouco para ele manter as propriedades nutricionais, e você pode substituir por leite de amêndoas, né, leite de castanhas, leite de arroz, tem leite de aveia também, leite de coco, você pode fazer eles, tá? Mas também você pode comprar, né? Só tomar cuidado na hora de ver os rótulos desse tipo de leite, que o ideal é você fazer, mas claro, todo mundo muito corrido, você pode comprar, que tem leites bons também, orgânicos, que tenha o rótulo lá que não tem açúcar, né? E se você tem dúvida se tem ou não açúcar, vá lá na aula de rótulos para ver que existe o açúcar escondido com outros nomes de açúcar, e você acha que não tem açúcar, mas tem aquele nome lá, você não sabe o que é e compra. Quando vê, você vai lá e veja que aquele nome é açúcar. Então, escrito por outro nome, né? De forma escondida. Então, por isso que é bom você levar esse nome de açúcar escondido, anotar no seu caderno e levar no super ou no seu celular para ver certinho os alimentos que não têm açúcar. Eliminar ou evitar ao máximo refrigerantes, né? Isso você com certeza já sabe, né? Não é uma bebida adequada. Sucos e chás, água de coco de caixinha, sim. Tudo que for de caixinha, esses sucos, chás e água de coco tem muito açúcar, então tem que ter cuidado. E suco de laranja mesmo natural, se você toma de manhã, todas as manhãs, tem que ter cuidado, porque o excesso de frutose que contém na laranja, no suco de laranja, vai fazer transformar esse açúcar em gordura no fígado, causando, se você tomar de forma contínua ao longo dos anos e muito suco de laranja, cuidar para que seu fígado não transforme em esteatose hepática, que a gente chama, né? E graus elevados de esteatose hepática podem causar cirrose hepática, sim. Existe cirrose hepática não alcoólica, né? Engana-se que quem acha que cirrose é só para quem sofre toma muito bebida alcoólica. Também não. Existe a cirrose não alcoólica, que se chama NASH, o nome da cirrose, tá? E o NASH, ele está relacionado diretamente com desenvolvimento de câncer hepático. Então, tome cuidado e não se exceda no suco de laranja. Lembrando que o suco de laranja, para você fazer um copo, dá umas 2, 3 laranjas. E ele está só com açúcar, o líquido. Se você comer a laranja, você não vai conseguir comer 3 laranjas, né? Não é mesmo? Você vai comer uma laranja, se for média, né? Porque vai ter as fibras, né? Vai se conseguir digerir e até fazer bem para o seu intestino e não vai acumular aquela glicose, né, pura que vai estar no suco, né? As fibras, elas são o equilíbrio que dá no açúcar da fruta quando você come, fazendo com que ela não absorva de forma direta. E você pode substituir por água de coco natural, né, saído do coco,
Suco de limão, maracujá, suco de caju, suco de lima, sem açúcar, né? Caso queira adoçar, pode utilizar estévia orgânica, cuidado também estévia, que muitas estévias têm mistura a outros tipos de adoçante, né? Como a sucralose, que não é um bom adoçante, tá? A sucralose não é um bom adoçante, então eles vendem estévia com sucralose. Então veja lá se no rótulo da estévia está escrito que é estévia pura nos ingredientes, tá? E você pode utilizar, então, doutor, então o que que eu vou beber se eu não posso beber suco de caixinha, não posso beber suco de laranja? Então, todas as opções que eu dei aqui, você pode também fazer a água saborizada, né? Bota a água junto com uma fruta, corta a fruta que você mais gosta, né? Pode ser banana, pode ser maçã, pode ser limão, morango, mistura algumas ervas, né? Como cravo em rama, canela, e deixa de um dia para o outro. Hortelã também você pode usar, dependendo da fruta que você quiser usar, como abacaxi, hortelã, deixar de um dia para o outro, você vai ver que vai dar um sabor especial na sua água, tá? O arroz, o arroz branco, cuidar porque o arroz branco é muito carboidrato e ele é refinado também, tudo que é branco, né? Porque já passou por vários processos, tem poucos nutrientes. O ideal é usar o cateto integral, né? O arroz cateto integral, ou o arroz negro, ou mesmo a quinoa. Tanto o arroz negro tem mais proteína e a quinoa tem grande quantidade de aminoácidos essenciais. O que que é aminoácidos essenciais? Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente precisa comer, vir de fora, né? Nosso corpo não produz. Então, grande substituto do arroz branco, arroz cateto integral, arroz negro ou mesmo a quinoa. Também pode ter aquele arroz de couve-flor, né? Bater bem a couve-flor, formar um arroz, você pode fazer também. Arroz de brócolis, e aí vai das suas receitas, da sua imaginação e variabilidade e criatividade. Frutas para quem quer emagrecer, pelo menos uma de tamanho médio, tá? Uma fruta que não seja muito adocicada, né? Tem que cuidar o tipo da fruta que você vai comer. E se você, no momento, não quer emagrecer, mas quer manter o peso, no máximo 3 frutas. Claro que tamanhos pequenos, sem exceder, né? Então, as melhores frutas, lembrando, o abacate, o avocado, pêssego, a pera, a acerola, a maracujá, o mirtilo e o morango. O mirtilo é uma grande fruta, uma grande pequena fruta para o cérebro, é muito importante. A maçã, ela tem a pectina, que é importante para o intestino, são prebióticos. O kiwi também é muito importante para quem tem diabetes, o kiwi é uma excelente fruta, para também, não só para o diabético, né, mas para a vitamina C, para pessoas que querem saúde, para as pessoas que querem performance esportiva também. Frutas vermelhas, como a gente tem a framboesa, a gente tem a cereja, tem a nectarina, laranja-lima, melão, abacaxi, né? Mamão, se for comer, é pouca quantidade, manga também pouca quantidade, então tem que cuidar bem as frutas para não exceder, porque elas têm frutose, a frutose da fruta, né? A fruta em si, ela não tem rótulo, então é importante você comer por conta dos nutrientes que ela tem, né? Minerais, que não existe em nenhum outro alimento. O feijão, o tipo ideal é o feijão azul, né? Que ele tem mais proteína que os outros, tá? Grande quantidade de complexo B, zinco, potássio, fibras e ferro, agindo assim dentro do organismo como um agente defensor do sistema imunitário. O feijão branco também, em tipo de salada, né? É rico em faseolamina, nutriente que impede a absorção de carboidratos. Então, são 2 tipos para você estar se alimentando do melhor tipo de feijão, tá? E aí vem o nosso açúcar, né? Quem aqui é acostumado a tomar café com açúcar? Você toma café com açúcar ou açúcar com café? Quantas quantidades de açúcar de colheres você coloca no seu café? Comece a pensar que isso com certeza pode estar te engordando, mantendo o peso alto e te dificultando de emagrecer, tá? Além do que pode te causar diabetes em excesso, né? Então, sempre tente substituir o açúcar. Claro que de uma hora para outra você talvez não consiga, tem pessoas que conseguem sim, mas se você não consegue, diminua aos poucos, né? Toma 3, 4 cafés por dia,
você pode diminuir o nível de quantidade de açúcar e aos poucos diminuir de vez, né? E deixar você sentir o real gosto do café. Mas você também pode substituir por alguns edulcorantes, como a estévia orgânica, a canela, você pode botar um ramo de canela no café, fica um gosto adocicado, cravo, cardamomo. A derribose é um açúcar utilizado para performance, para atleta, quem faz exercício físico, mas também ela é uma ótima para adoçar o seu bolo, o seu lanche, né? Se você quer tomar açúcar, experimentar aos poucos o café com ribose, claro que ele vai te dar energia. A derribose não é boa para utilizar à noite, tá? Porque ela dá bastante energia, você não vai conseguir dormir. Tem o monk fruit, que é um adoçante importado, mas você encontra em lojas de produtos naturais. O óleo de coco deixa um pouquinho adoçado o café, se você gosta, ou o seu tipo de leite que você vai tomar. Leite de coco em pó também dá sabor adocicado aos seus líquidos ou mesmo à sua alimentação que você quer ter. E as carnes, frango orgânico, né? Por que frango orgânico? O frango também está cheio de hormônios. Lembrando lá que eu acho que eu não falei do leite, por que não é bom tomar tanto leite? Também por conta dos hormônios, tá? O leite de soja aqui não é adequado, tá? Porque o leite de soja causa puberdade precoce em meninas e em meninos também alterações de genitália, tá? Então, cuidado. E a vaca, que eles fazem nas vacas? Eles colocam muitos hormônios, né? Os hormônios, eles passam no leite, e você está tomando estrogênio. E o estrogênio vai causar o quê? Vai causar inflamação no seu corpo, vai causar celulite, vai causar acúmulo de gordura. Nos homens podem causar ginecomastia, que é aumento das mamas, tá? Aumento do volume abdominal. Então, outra razão aqui que eu tinha, eu acho que até esqueci de falar, por isso que eu voltei aqui, os hormônios relacionados ao leite, né? Então, a gente tem também os hormônios relacionados ao frango, né? Que eles usam antibiótico nos frangos, eles usam quimioterápicos, promotores de crescimento para ter mais volume, né? E também no leite eles colocam os hormônios para a vaca ter mais quantidade de leite, né? Então tem que ter muito cuidado. Prefira frango orgânico, certificado, né? Que também não tenha lesão nos animais, né? Que tenha uma certificação de bem-estar animal. Diminua as carnes gordas, que é tipo costela, porco, bacon com gordura aparente, picanha, gordura apenas, né? Substitua por carnes mais magras, como frango, cuidar somente nessa parte dos orgânicos, que é o melhor. Também o salmão, também o ideal é cuidar para não ter excesso de corante, né? Porque aquela cor alaranjada é corante, então prefira sempre aquele salmão do Chile ou do Alasca, que são mais de fontes mais fidedignas, né, que não seja de cativeiro, que é muito raro hoje em dia, né, mas que seja o mais puro possível, né, não ser também com medicação que eles podem usar nos peixes, né, contaminação, né, de mercúrio, de alumínio, carnes magras tipo fraldinha, mignon, alcatra, bife, frango orgânico, tá? Carnes também existe carnes orgânicas, então, se possível, é a melhor opção. Peixe, o atum não é uma boa opção. O peixe, o atum, ele é grande demais, então ele fica muito tempo absorvendo alumínio e também alguns metais pesados nos oceanos. Então, melhor é a sardinha, que ela é menor e ela não tem tanta absorção que nem o atum desses metais tóxicos que existem nas águas, né, nos mares. E as recomendações finais, prefira fazer refeições com mais proteínas, tá? Para te dar mais saciedade e vegetais do que carboidratos e açúcares. Lembrando que as frutas, elas têm açúcar, né? Que é a frutose. Só não confunda a frutose da fruta com a frutose que você encontra nas embalagens, tá? Aquela frutose que você encontra nas embalagens não é a frutose da fruta. Aquela é um xarope de frutose derivado do milho.
e que não faz bem para você e nem para ninguém, tá? E ela causa dependência. E aí você fica viciado naqueles tipo de alimento, de industrializado, naquela bolacha, naquele bolo, que ela é rica em frutose, por frutose derivada do milho, né? Que a indústria utiliza porque ela é mais barata, por isso, tá? Deve-se mastigar muito bem os alimentos, no mínimo 30 garfadas, principalmente se for carne, ou também 30 vezes o alimento, um pedaço que você coloca na boca, né? O sal, prefiro o sal integral do Himalaia ou o sal marinho, porque que não o refinado, que nem o açúcar refinado e que nem o arroz branco. Por que essa cor branca? É porque eles passaram por diversos processos industrializados, né? Tiraram os nutrientes deles, assim como o açúcar, né? Existe o açúcar mascavo, existe o açúcar de coco, que tem mais nutrientes que o açúcar branco, mas lembrando que são açúcares, então você tem que ter cuidado. O açúcar de coco, né? Mas eles têm mais nutrientes, mas é açúcar igual, tá? E o sal refinado é a mesma coisa, ele tem somente cloreto de sódio. O sal normal tem diversos minerais, né? Magnésio, tem cloreto, sódio, também tem outros minerais importantes, além do cloreto de sódio. Então, por isso que é importante você preferir o sal marinho ou o sal integral. Dê preferência para fazer refeições de maneira consciente, com calma, evitar comer parado, evitar comer em ambiente com muito barulho. Ah, doutora, mas eu só consigo comer lá no refeitório da minha empresa, só consigo comer em restaurante, onde tem muita gente. Então, prefira aquele cantinho onde tem menos gente, aquele cantinho onde tem menos barulho. Às vezes você não vai conseguir fazer de forma perfeita, né? Mas sempre prefira ambientes com menos barulho e estresse sonoros, tá? Faça suas refeições um momento tranquilo e prazeroso, não faça a refeição olhando televisão, não coma olhando a internet, não coma respondendo e-mail, não coma olhando o celular. E porque o cérebro fazendo duas coisas, ele não vai absorver que você comeu e vai fazer você comer mais. Assim como, se você está na frente da TV, você pega um pacote de bolacha, você quando viu, você já comeu todo o pacote, nem viu que comeu tudo, porque o cérebro não armazenou o que você comeu, porque você estava prestando atenção em outra coisa. Até porque para você comer menos, uma comida saborosa, prazerosa, você tem que ter prazer na hora de comer para você não querer comer tanto a mais, né? Aquele momento que você está olhando TV, você nem prestou atenção na comida, não sentiu o sabor, não sentiu o gosto, aí você quer comer mais, porque você quer aquele prazer de sentir aquele sabor, aquele gosto, aí você vai comer cada vez mais, né? Então, repouse os talheres, coma, mastigue bem. Depois que você engoliu, pegue novamente o garfo ou mesmo um pedaço do que você está comendo e coloque na boca após você ter mastigado bem e engolido bem. Não coloque uma comida na boca, você está com comida na boca e já coloca outra garfada na boca, já coloca outro pedaço de comida na boca, porque senão isso vai gerar ansiedade, você vai comer cada vez mais. Coma devagar, repouse os talheres. Também faça exercícios físicos de 3 a 5 vezes na semana. Claro que se você quiser fazer 6, 7, mas lembrando que aí você tem que fazer um programa de exercício adequado para você não se cansar demais, né? Ou fazer muito exercício em determinado tipo de força, né? Se você vai fazer muita força muscular nas pernas, no outro dia no braço, no outro dia faz mais abdominal, no outro dia faz mais aeróbico, no outro dia mais funcional. Isso quem vai determinar é o seu personal trainer ou professor de educação física. Mas claro que o descanso também é sempre importante para recuperação e hipertrofia muscular também. E acabamos a aula de hoje, tá? Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato e nos vemos na próxima aula. Lembrando que aqui não é nada rígido, essas são orientações que o que pode ser melhor para você e também você aos poucos vai se adaptando da melhor forma possível, né, a essas mudanças. Não faça tudo de uma vez só que você vai desistir logo logo. Faça primeiro a parte do açúcar, se você quer, se você sabe que excede no açúcar, e aos poucos você vai mudando a parte do glúten, depois o leite,
diminuindo, trocando, né? Um dia você vai tomando um tipo de leite, no outro dia você toma outro, para ver como o seu corpo reage. Você vai vendo as diferenças, o que que vai ser bom para você, o que que não vai ser bom. Ah, doutora, mas eu vou querer manter um pouco o meu leite, tudo bem, mas então diminua e vai mudando aos poucos o tipo do leite, tá? E principalmente se você tem intolerância à lactose, principalmente se você tem azia, má digestão, diarreia, né? Excesso de gases. Então, você tem que ver isso e você vai vendo a diferença, né, do que é a energia que você tem. Faça uma experiência de tirar o glúten, pelo menos uma semana, ver o que que muda em você, anota o que que mudou. Você está com mais energia, acordou mais disposto, conseguiu melhorar o seu exercício, a sua disposição no exercício, a sua a sua parte intelectual melhorou, a parte de memorização ou não, e aí você vai vendo aos poucos o que que vai sendo melhor para você manter isso, né? Não adianta você fazer tudo, mudar tudo de uma vez, e aí vai chegar uma semana, você desiste de tudo e vai dizer que isso não é para mim, vou continuar comendo o que eu sempre como, né? Mas vá aos poucos, até para você ir testando o que que é melhor para você. Vejo vocês lá na próxima aula. Grande beijo. Tchau, tchau.